Olá, eu saúdo cada uma de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje é dia 18 de maio, é uma segunda-feira. O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para contar para as irmãs aquilo que eu entendi do texto que eu vou ler do Manancial. Quero lembrá-las que o Manancial é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Amém? Bem, irmãs, o texto de hoje vai falar sobre deixe a palavra habitar em você. E quem escreveu foi o pastor Samuel Mouta, e ele nos sugere que leiamos o livro de Colossenses, lá no Novo Testamento, capítulo 3, versículos de 12 a 17. E diz assim: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém? Maravilhosa essa passagem, né, irmãos? Bom, o texto de hoje fala sobre deixa a palavra habitar em você. E o versículo escolhido foi o 16. Então, Colossenses 3, 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Bom, então o pastor Samuel Mouta diz que a mensagem de Paulo aos crentes em Colossos é direta. A gente tem que ter um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando e perdoando uns aos outros. E a gente tem que estar revestido de amor, doutrinados pela paz de Cristo e sendo sempre agradecidos. Isso está nos versículos de 12 a 15. Fácil? Claro que não. Claro que não, né, irmãs? Somos seres humanos caídos, que ainda lutam contra o pecado, e nossa velha natureza sempre nos assalta. Se a gente bobear um pouquinho, o velho homem surge com as suas demandas, querendo se impor. Então, temos que estar firmadas em Jesus. Então, o que fazer? A resposta é clara e vem logo a seguir. Deixe a palavra de Cristo habitar em você. À medida que a gente se deixa habitar, se encher da palavra, a gente lê, estudando, meditando e, sobretudo, obedecendo, ela vai nos moldar, nos aconselhar, nos capacitar, nos transformar, nos exortar, em todos os sentidos, nossos pensamentos, nossos desejos, nossas atitudes e nossas ações. Por isso, o apóstolo Paulo diz que a gente tem que estimular uns aos outros, ensinando-nos e aconselhando-nos mutuamente na palavra. Então, um ajuda o outro a não desanimar, a ler, a estudar, a compartilhar o que aprendeu, porque isso é a vontade de Deus para nossas vidas. Então, eu quero encorajar você, minha querida irmã, a amar a palavra de Deus e deixar que ela habite ricamente em você. Dirija seus passos pela palavra. Tome todas as decisões guiadas pela palavra de Deus. Aprove o que a Bíblia aprova e rejeite, diga não àquilo que a Bíblia diz não. Obedeça aos ensinamentos da Escritura, mesmo quando politicamente incorretos ou quando parece um remédio amargo.
pois valerá a pena. Existem muitos remédios que são muito amargos, mas são necessários. A gente faz isso com os filhos da gente, não é? Com os netos, com os sobrinhos. Tá com febre, tá precisando de um remédio, mesmo que ele seja ruim de descer, a gente vai dar. E ele vai melhorar. E é isso que nós temos que ter em mente. Às vezes o remédio é amargo, mas ele é necessário. Então, estude a Bíblia com dedicação, memoriza texto que servirão de apoio nas horas difíceis. Porque o Espírito Santo só vai nos lembrar daquilo que nós precisamos saber se nós estivermos na memória. Né? Se nós não lermos, não tivermos conexão com o Pai, como é que Ele vai nos lembrar daquilo que não sabemos? Então, temos sim que ler e meditar na palavra e guardar, por que não? Decora os versículos, sim. Então, deixe que a palavra de Deus habite em você. E hoje, irmãs, eu não tenho uma historinha, mas eu tenho uma biografia. Eu gostaria de falar com as irmãs sobre a Catarina von... Esqueci. Catarina von Bora, desculpem. É porque eu ia falar Catarina Lutero. Catarina von Bora. Então, a Catarina von Bora, ela foi criada pelos pais até os 5 anos de idade. Então, até essa idade, ela tinha pai e mãe. E depois a mãe dela morreu. E o pai dela resolveu casar-se. Então, o que ele fez? Ele colocou a menina num convento, num monastério. Porque ele pensou, lá ela vai ser bem criada e vai aprender coisas boas e, enfim. E eu vou poder viver a minha vida. E a pequena Catarina foi crescendo e aprendendo, então, com as freiras. E com o tempo ela foi se destacando e ela foi aprendendo a ler, quando a maioria das mulheres mal sabiam sequer escrever os seus próprios nomes ou ler os próprios nomes. Ela aprendeu latim, ela aprendeu várias coisas, ela se sobressaiu e ela se tornou freira. Quando ela tinha mais ou menos 16 anos, 17, por aí, entrou clandestinamente dentro do convento textos de Martinho Lutero. E Martinho Lutero tinha sido um monge agostiniano que tinha lido a Bíblia e tinha descoberto que quem dava salvação não era o padre, não era o papa, não era nenhum santo, mas era Jesus Cristo, Senhor. Então, quando Martinho Lutero ele começou a ler ele mesmo as escrituras, ele começou então a protestar contra algumas coisas que estavam acontecendo na Igreja Católica. Então ele começou a escrever textos e começou a interpretar a Bíblia Sagrada. E foi aí, com Martinho Lutero e outras pessoas também, que começou a Reforma Protestante. Isso foi há 500 anos. E a nossa Catarina von Bora foi lendo aquilo e foi descobrindo que só Jesus Cristo pode salvar um ser humano. Só nele existe salvação. E ela se converteu. Ela entendeu que só Jesus salva. E o que aconteceu? Ela se decidiu a sair do convento. Ela e outras moças. Só que assim, sair do convento não era uma coisa tão fácil assim. Primeiro, por uma questão de vergonha social, né? Uma moça que era mandada para o convento e ela voltava, isso causava vergonha para a família. Segundo, tinha uma questão da herança, porque quando as moças elas eram enviadas ao convento, elas deixavam de fazer parte da herança. Então ia ter que ter toda uma redistribuição da herança novamente se elas fossem aceitas de novo na sua família. Então ela e mais 10 moças escreveram para os seus familiares dizendo que queriam sair do convento. Mas na verdade só 2 conseguiram sair, voltar para a família dos seus pais, e elas fugiram em 11. Nessa época a Catarina von Bora deveria ter uns 24 anos. E ela, muito temente a Deus, estava decidida a seguir os passos de Jesus. Muito bem.
A Catarina foi embora, foi para um local onde o Martinho Lutero e os amigos dele lá encontraram para deixar as moças, e ele foi direcionando cada uma delas para se casar, porque já que só 2 conseguiram voltar para as famílias, então 9 delas precisariam ter um marido para pelo menos conseguir sobreviver naquela sociedade daquela época de 500 anos atrás. Então, de todas as moças, 2 voltaram para a família, 8 se casaram e Catarina foi embora, não se casou. Ela se apaixonou por um rapaz, o rapaz se apaixonou por ela, mas os familiares do rapaz não deixaram que ele se casasse com ela. Então ela disse para Martinho Lutero que a única pessoa com quem ela se casaria seria com ele. E, a princípio, aquilo pareceu uma brincadeira, mas aí aquela ideia foi amadurecendo, ele viu nela uma pessoa leal a Jesus Cristo, viu que era uma pessoa temente a Deus. Os pais de Martinho Lutero se agradaram, porque ele já era avançado em dias em relação àquelas épocas para casar. Ele tinha 16 anos mais que Catarina foi embora. E ele resolveu afrontar à época o Papa e dizia que queria contrariar o diabo e se casar, porque ele, como ex-monge, agora pregava que era possível se casar. E assim foi feito, e Catarina foi embora, se transformou em Catarina Lutero. E dali para frente ela começou a participar da vida dele religiosa de uma forma muito incrível. Ela cuidava de toda a família, ela era excelente administradora. Eles tiveram 6 filhos, 4 deles chegaram à idade adulta, 2 não. Adotaram mais 4. A casa deles tinha 40 quartos, vinham estudantes de todos os lugares. Eles acolhiam ex-monges, ex-padres, ex-freiras, que não queriam mais permanecer na Igreja Católica daquela época, que vendiam indulgências, enfim, que tinham acreditado naquilo que Martinho Lutero estava dizendo. E eles acolhiam a todos. E Catarina, agora Lutero, a todos servia, a todos ensinava a palavra, porque ela era uma das poucas mulheres que ensinava a palavra. Quando Martinho Lutero viajava por qualquer motivo, os estudantes tinham que tirar dúvidas com ela, porque ela era a única mulher que participava da reunião dos rapazes naquela época. Então, assim, o que eu quero dizer para as irmãs é que Catarina, ela foi uma mulher que deixou a palavra habitar nela. Independente de onde ela estava, ela foi abandonada pelo pai, porque o pai a colocou num convento, a mãe dela morreu. Ela resolveu deixar o convento. Ela se converteu, ela casou com um homem que era a linha de frente na reforma protestante. Enfim, eles enfrentaram também muitas dificuldades, mas a palavra de Deus sempre esteve com Catarina. Então, às vezes a gente pensa que ter a palavra de Deus, estar conectado com Deus, é só quando a gente faz reunião de oração, a gente pega o mendigo na rua e acolhe, é quando a gente faz lá a aula da escola dominical, ou quando a gente grava um vídeo como esse, compartilhando uma meditação. Mas não. A vida de Catarina Lutero nos prova que você pode viver uma vida plena da palavra de Deus, cheia do Espírito Santo em você, fazendo trabalhos administrativos como ela fazia. Ela cuidava do gado, ela cuidava da criação, ela cuidava das crianças, da administração da casa, do dinheiro. Então, não necessariamente ela estava ligada a cultos de oração, a reuniões, a Liga das Senhoras, nada disso. Mas ela servia a Deus com aquilo que ela sabia e aquilo que era o dom dela, né? De administrar, de aconselhar quando fosse buscada. Então, o que eu quero encerrar na nossa mensagem aqui hoje é dizendo para as irmãs que não existe um molde para a gente viver
de forma que a pessoa diga assim, ah, esse aí sim, essa tem a palavra de Deus habitando nela. Não, porque na verdade a palavra de Deus ela tem que habitar em todos nós que cremos em Jesus Cristo, em todos nós, independente de religião, independente de qualquer coisa. Se você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, a palavra de Deus tem que tornar você uma pessoa humilde, bondosa, misericordiosa, piedosa, em qualquer atividade que você faça. Você pode estar administrando o seu lar ou dirigindo um culto de oração. Você tem que sim seguir estas coisas que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Nós temos sim que ser aqui, ó, aconselhados, exortados, transformados em todas as áreas da nossa vida, independente da área que for. Nosso manancial então termina assim. Quanto mais a palavra habitar em você, mais ela transformará sua mente, seu coração e, consequentemente, suas atitudes, palavras e ações. Catarina Lutero, ela faleceu com 53 anos. Lutero ainda viveu 7 anos mais que ela, mas ela sempre foi apoiadora, sempre esteve ali, porque Lutero teve ele tinha uma personalidade melancólica, depressiva. Quando ele perdeu a filha de 13 anos, Margarida, ele entrou numa depressão profunda. Enfim, o que a nossa mensagem aqui diz hoje? Que a palavra de Deus vai transformar você. Então eu deixo como exemplo a vida da Catarina Lutero. Espero que tenha edificado a vida das irmãs. Termino aqui deixando meu abraço de ursa, fraternal, e termino com a palavra de ordem. Saudades.